Bom dia a todo mundo. Hoje não tá muito sol, tá ótimo para filmar, ótimo para atirar, então a gente vai fazer um dia de treino hoje. A minha ideia aqui, na verdade, é a gente começar a, ou melhor, permitir que vocês consigam ver o que um treinozinho ou outro que eu tenho feito aí e também dar ideias para quando a gente estiver sozinho a gente conseguir treinar de maneira legal. Normalmente a gente vai para o stand, às vezes o pessoal tá conversando na linha de tiro, dá uns 5, 10, 15, 20 disparos, sei lá, meio que sem nada sistematizado, e no fim ele vai embora e não sabe se treinou, se não treinou, se só atirou por se divertir. Não tem nenhum problema atirar por se divertir, mas de vez em quando é bom que a gente tenha um pouco de roteiro na hora que a gente vai atirar. Então hoje eu vou fazer um treino, eu mesmo vou treinar e eu vou mostrando para vocês algumas ideias. Vai dar mais ou menos uns 20, 30 disparos, não dá muito não. E no meio a gente vai conversando e eu vou mostrando alguns aspectos, algumas coisas aí, beleza? Primeiro de tudo, a gente vai começar com um tiro de 5 metros, beleza? Eu vou levar vocês até ali para vocês verem o alvo. Então a gente vai começar com um tiro de 5 metros para a gente testar um pouco como tem estado o nosso treinamento de fundamento. Então aqui na frente eu coloquei um alvo silhueta comum. Esse é o padrão PF hoje, padrão que a PF faz e que é aplicado em teste de tiro, etc. A gente vai começar fazendo o seguinte, primeiro de tudo, sempre que você for treinar, você tem que treinar em seco. A maioria das pessoas não gosta de treinar em seco, porque tem menos caráter de diversão e mais caráter de treino. Mas não tem como você melhorar para o nível que a gente pode considerar bom se você não fizer treino em seco. No treino em seco você treina e no tiro você testa o que você treinou. E a partir daí você faz as correções mentais e volta para o treino em seco. Então, beleza. A gente vai começar como? 5 minutos de treino em seco, que já está feito, porque se eu fosse fazer aqui vocês iam desligar o vídeo, ninguém aguenta ver 5 minutos de treino em seco. Mas depois dos 5 minutos de treino em seco a gente vai entrar com 5 disparos. Então o objetivo nosso aqui é buscar o breia, aqui é buscar o pontinho preto, bem no centro desse alvo, para a gente fazer uma conferência, para a gente dar uma aquecida também e a gente ver como a gente tá bom? Pode ser feito saque e disparo, pode ser feito uns 2 disparos em uma só apresentação. Deixa eu encaixar de novo no tripé aqui, eu tô fazendo testes hoje. Pode ser feito 2 disparos por vez, pode ser feito 3 disparos por vez, não tem problema. 3 e 2, a ideia é dar 5 disparos. Eu vou fazer uma apresentação única, vou dar 5 disparos, o objetivo aqui é acelerar um pouco, até porque quem está assistindo tem mais o que fazer da vida, mas assim que eu disparar, eu vou dar os 5 disparos, pode observar característica do meu tiro, na hora que eu chegar lá na frente a gente conversa um pouco para eu mostrar e falar alguma coisa assim, né? Então, ao passo que eu atiro eu vou conversando também e vou dando um feedback na hora de cada disparo que eu dei, mais ou menos o que eu consegui enxergar. Então 5 metros de distância, tô pronto, tiro de precisão, né, gente? Então até o saque pode ser um saque um pouco mais rígido, um pouco mais trabalhado. Lembra de fazer o foco direitinho onde tem que ser feito. Beleza, primeiro disparo, vamos fazer o segundo. Respira. Um pouco à direita, esse desviou, deu para sentir. Beleza, mais um. Mais um para fechar os 5. Beleza, 5 disparos. Tá um pouco o braço cansado, mas o objetivo aqui é a gente acelerar um pouco. Então legal, fiz os 5 disparos, isso aqui pode ser feito um tiro, descansa, pode ser feito 2 disparos, pode ser feito um saque, um disparo, isso aí vai muito do atirador e muito do que ele se conhece, tá bom? Então beleza, aqui, tá, tem os disparos aqui que eu fiz, esse aqui foi aquele que eu falei que pegou a direita, que foi o segundo disparo, se eu não me engano. Então na hora que saiu o tiro, eu vi que desviou. Também falando e até também parando de prestar um pouco atenção na hora do tiro para ver se, para dar o feedback para vocês, acaba que a gente desvia um pouco. Legal, bem centralizado, tá bem no pontinho onde eu quero, tô com a minha caneta aqui. Vamos fazer agora o seguinte, a gente vai fazer um tiro reduzido a distância, mas com um objetivo de alvo um pouco menor. Então para isso, deixa eu só abrir aqui,
Eu vou fazer alguns círculos em volta aqui desse alvo, que é para a gente conseguir ter pontos de referência menores e não precisar dar vários tiros no mesmo ponto, tá? Então, beleza. O primeiro círculo aqui, vocês estão vendo. Vamos fazer um primeiro círculo aqui, um segundo círculo aqui, um terceiro círculo aqui, um quarto círculo aqui, tá? Vocês estão me vendo ainda? Um quinto círculo aqui, um sexto. Vou fazer 10 círculos, tá? 3, 6, falta mais 4. Então 1, 2, 3 e para fechar aqui, quarto círculo, beleza? Então, tá bom, deixa eu guardar essa caneta. Fiz aqui 10 pontos de impacto de referência, que é o que eu vou usar agora. Então, beleza, tem uns que estão menores aqui, né? São um nível mais difícil, tá dando mais ou menos 2 dedos aqui de tamanho. Esse aqui de baixo tá dando uns 2,5 dedos. Então, foi passando o tempo, eu fui me acochambrando. A ideia é fazer o quê? Vamos dar uma distância de 3 metros. A ideia é cada vez que eu for fazer um disparo, eu faço um disparo bem preciso com o objetivo de acertar o centro daquele alvo. Quando eu isolo o tiro dessa maneira, eu consigo identificar, peraí, deixa eu achar minha referência, tá aqui. Eu consegui identificar a minha... Ótimo. Eu consegui identificar cada erro que eu fiz. Então, ele vai me dar um tiro de resposta. Nesse tiro de resposta, eu olho e falo, foi um pouco à direita, foi um pouco abaixo. Posso acelerar um pouco mais, tenho que diminuir um pouco mais e vou fazendo isso, tá bom? Então, eu vou fazer os 5 primeiros tiros. Mais uma vez, eu não vou perder tanto tempo. Então, vou atirar o primeiro, vou atirar o segundo. Você faz do jeito que você quiser. Então, pode descansar um pouco o braço, respirar um pouco. Pode coldrear a arma, não precisa ficar naquele desespero. Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro 1 a 1 disparo. Então, do alvo 1, que é aquele de cima e da esquerda, passando até o quinto. Um disparo em cada um dos círculos, legal? Então vamos lá. Comecei 3 metros de distância, estou de frente para o meu alvo, vou começar a fazer os disparos. Tiro preciso, não preciso fazer um saque desesperado. Levei lá na frente, beleza, lá no centro. Legal, um pouquinho à direita. Bem abaixo esse aqui, descansei, respirei, vamos de novo. Beleza, um pouco abaixo também. Beleza, respira, mais um para fechar o quinto. Espera, porra do alvo tá mexendo. Beleza, então acabou. 5 primeiros disparos. O alvo começou a dar uma dançada no meio. Nesse último eu tive que dar uma esperada. Vamos lá na frente dar uma olhada de novo. Beleza. Então chegando aqui, 3 impactos foram bons. Aqui, beleza, o primeiro foi bom. Depois eu perdi um pouco a referência, ó, tá vendo? O tiro deu uma baixadinha. Então caiu ali mais ou menos uns 2 centímetros, 3 centímetros abaixo do que eu queria. Aqui também um pouquinho abaixo. Depois eu catei meus coquinhos e comecei a atirar direito. Voltei, recobra a concentração, pensa no que você está errando e inicia de novo. Aí beleza, mais um, foram bem centralizados, tá ok. O que eu errei nesses 2 aqui? Eu sei o que eu errei e eu falo para vocês. Na hora que eu estava atirando, desconcentração entre falar, mostrar, etc, pensar e o alvo mexendo, variei um pouco o meu ponto focal entre a minha massa e o meu alvo. Eu vi que deu aquela variadinha que não deveria ter dado, o tiro saiu um pouco para baixo. Legal, é uma coisa que eu anoto, ponho na cabeça para evitar que isso aconteça de novo, beleza? Posso treinar isso no tiro em seco? Posso, é só cada vez que eu der um disparo em seco eu observar se eu estou cumprindo efetivamente o que eu deveria cumprir. Beleza. Se eu deveria cumprir efetivamente o que eu deveria cumprir, se eu estou fazendo as coisas que eu errei quando eu atirei com munição valendo, beleza? Vamos entrar agora nesses aqui. Então fiz 5 disparos, posso fazer um saque, posso respirar, pode dar 1 minuto por tiro. O objetivo aqui não é tanto a gente entrar nessa seara. O atirador ele pode fazer do jeito que ele quer, desde que ele consiga então se corrigir. A gente vai entrar agora nesses alvos de baixo, são 1, 2, 3, 4, 5.
2 em 2. Então 2, 2, 2, 2, 2, beleza? O objetivo aqui agora é a gente incluir também recuperação de visada. Então a recuperação de visada, quando eu falo disso, estou falando de empunhadura, né? Vou fazer um check, ver se a minha empunhadura está bem feita, se a minha visada ela volta bem direitinho para o alvo e se dá tudo bem, beleza? Quanto tempo eu demoro do primeiro para o segundo disparo, se eu consigo manter a minha posição bem feitinha. Então, beleza, o objetivo basicamente é esse. Vamos fazer aqui 2 em 2, depois a gente volta a conversar. Então, ou melhor, no meio eu vou parar para a gente conversar de novo. Então, estou pronto para atirar, beleza? Legal. Deixa eu só fazer aqui uma troca para não acontecer a gente ter que trocar no meio. Beleza. Estou pronto para começar então. 2 disparos e 2 disparos em cada alvo. Vamos lá. Não é tiro rápido, tá, gente? Mas ele já começa a inserir alguns elementos disso. Então vamos lá no primeiro. Posição de boa base. Levei à frente, a empunhadura tá legal. Vamos disparar. Primeiro. Segundo. Foram os dois um pouco baixinho. Respira. Beleza. O segundo saiu um pouco mais rápido, né? Normal. Esse trabalho de gatilho um pouco mais fino, então um eu consegui botar bem dentro, o outro sai um pouquinho para baixo, vocês vão ver depois. Vamos fazer o próximo. Então, legal. Primeiro, beleza, segundo. Opa. Volta. Beleza, os dois foram bem legais. Tive uma nega no meio, munição desgraçada, mas deu para fazer. Eu quero que vocês observem agora a execução que eu vou fazer e você vai falar qual que é o problema que teve. Então olha e fala, poxa, tem alguma coisa errada nesse disparo. Você consegue ver. Quando você está atirando, você também consegue ver. Então vamos lá. Levei, vamos errar aqui de propósito. Opa, beleza. Segundo tiro. Segundo tiro, beleza. O atirador mais experiente ele já consegue enxergar e ver o que aconteceu. Então você consegue saber que, no caso eu forcei aqui uma mão de apoio bem relaxada. Ela não deveria estar, ela tem que dar força realmente para fazer essa boa base. Aí o que acontece? Essa arma tende a subir muito. Ela sobe muito, o tiro foi preciso? Foi dentro da ideia. Só que ela demora para voltar na posição que ela deveria. E isso não pode acontecer. Então, já que eu quero recuperar a visada, eu não estou preocupado só em impacto no alvo. Eu estou preocupado em procedimentos pós-tiro também. Então, legal, poxa, aqui eu anoto na minha cabeça. Esse tiro eu acertei, mas minha recuperação de visada foi ruim. Porque eu vi que a pistola subiu demais, foi um negócio meio esquisito. Então, vamos lá. Vou focar na empunhadura agora. Vamos melhorar isso aí, beleza? Fiz um saque, levei à frente, mais uma vez. Vamos lá, mais uma vez. Primeiro tiro, segundo tiro, segundo tiro, segundo tiro. Beleza, saiu um pouquinho alto, tá na ideia, tava falando também. Vamos fazer agora o último disparo. Vou acelerar um pouco, se eu errar os dois, paciência, mas o objetivo aqui é realmente me testar um pouco e mostrar que todo mundo erra, né? Só não erra quem não treina. Então beleza, vou dar o último disparo agora, os últimos 2 tiros ali embaixo e a gente já conversa sobre o alvo. Mais uma vez, o tiro é preciso, sem muito desespero. Então, 1, 2, beleza. Vamos lá na frente então, vamos dar uma olhadinha nesse alvo. Legal. Tô tremendo um pouco as mãos aqui, porque ela vai cansando. Beleza. Então cheguei aqui, a partir daqui, né? Beleza, a partir daqui, então foi aquele primeiro, a execução, então o segundo disparo, aqui, segundo disparo caiu um pouco mais baixo, normal, então a gente tá também aquecendo, a partir daí eu entro, 2, 2, 2 e 2. Repara que esse aqui foi o tiro com a mão muito fraca, então eu tava com a mão molenga, na hora que eu dei o disparo a pistola subiu bastante, desencaixa a empunhadura, é um inferno. Poxa, você consegue medir a capacidade técnica do atirador só olhando o alvo? Não. Você precisa olhar também outras coisas, e aqui é o que a gente fez. Vocês estavam me olhando e depois a gente vem conferir o alvo. Então a pistola subiu bastante, teve uma recuperação de visada péssima, mas se eu fosse dar uma nota objetiva baseada somente em disparos, eu ia falar que o atirador está indo bem, foi um bom tiro.
tudo bem, foi um bom tiro, mas não foi o objetivo que a gente queria, tá bom? Legal, e no fim aqui deu uma acelerada, o tiro saiu bem próximo um do outro aqui, um pouquinho abaixo ainda, tá dentro da ideia, tá mais ou menos no que eu queria, beleza? Legal, esse aqui mais ou menos um treinozinho, você pode fazer, você pode repetir se quiser, você pode aumentar, depois fazer 2 em 2 ou 5 tiros com uma sacada só, aí você vai cansando, o seu braço vai cansando, de maneira que no fim das contas você consegue fazer aí um treino para você, tá? E rapaziada, treino não precisa ser 200 munições, você consegue fazer um treino com poucas. Esse treino aqui deve ter dado 5, 10, 20 munições, eu acho que deu, enfim. Pouco, é uma passadinha, tá? A gente pode também inserir, complementar um pouco mais, mas basicamente isso, beleza? Então valeu, não esquece de inscrever aí, beleza? Inscreve, dá um like aí e vamos continuar, vamos treinar, beleza, rapaziada? Até mais então e até a próxima.